Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz a todos os irmãos. A você que nos visita, seja muito bem-vindo. Hoje o tema interessante, relevante, bem propício para esse tempo tão difícil que estamos vivendo. E a pergunta que fica no nosso coração nesta... Obrigado. A pergunta que fica no nosso coração nesta tarde é: nós temos verdadeiramente descansado? Para nós meditarmos nesse tema, convidamos a igreja a abrir a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Podemos estar sentados? Meus amados, hoje nós vivemos num mundo muito difícil. A sociedade ela está em declínio. E a grande pergunta que existe, que a palavra nos ensina, é: qual o descanso que nós temos em meio ao mundo de tribulações, de ansiedades, de preocupações? Não há sombra de dúvida que esta é a grande pergunta que o homem faz todos os dias. Como podemos descansar se não for na mão do Senhor diante das adversidades que vivemos? E quando a palavra nos fala sobre isso, não andem ansiosos por coisa alguma, é um conselho da parte de Deus, é um conselho do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, a igreja que estava vivendo grandes perseguições, dificuldades. E não tem sido diferente nos nossos dias. Hoje vivemos, o homem natural, ele está abalado pelas circunstâncias desta vida. E se formos analisar mais profundo, nós começamos a entender que a ansiedade é a doença do século. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedade. A ansiedade, meus amados, não tem classe social. Ela atinge adultos, crianças, ela atinge doutores, analfabetos, religiosos, ateus. A ansiedade é um pensamento errado, é um sentimento errado, diante das circunstâncias ou das pessoas. A ansiedade é uma falta de confiança em Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele, de uma forma muito intensa, ele orienta aquele povo ali, aquela igreja, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. O tempo de perseguição, de lutas, de enfrentamento, parece algo até contraditório. Como não viver ansioso diante das perseguições que a igreja estava vivendo naqueles dias? Mas é o conselho que Deus tem para nós. Só para os irmãos entenderem o quão grave é essa doença, que o Brasil, ele lidera no ranking mundial do transtorno de ansiedade.
9,3% da população brasileira sofre de ansiedade. Isso é um número expressivo. Diante de uma população de um mundo atual, o Brasil está em primeiro lugar de pessoas que sofrem de ansiedade. Por consequências, com relação a aquilo que é social, aquilo que é político, aquilo que é dia a dia, o homem ele está sofrendo desta doença terrível. E nós não podemos confundir a ansiedade com depressão. A ansiedade é um sentimento de nervoso e preocupação excessiva sobre o futuro. Então é aquela preocupação, o que será do dia de amanhã, ou alguma consequência que aconteceu hoje, ou sofrer antecipadamente por aquilo que muitas vezes não vai acontecer. Já a depressão é um distúrbio afetivo que se caracteriza pela sensação de tristeza contínua. Então nós devemos distinguir claramente o que é a ansiedade e quais as causas da ansiedade. A ansiedade é o fato de olharmos para os problemas em vez de olhar para Deus. Mas, pastor, a situação que vivemos não é fácil. Estamos finalizando um ano aí, e as dificuldades, as provações, as lutas foram intensas. Como não olhar para os problemas? Mas a ansiedade é este resultado, de olharmos mais para os problemas do que olharmos para Deus. A igreja de Filipe não estava vivendo um mar, um paraíso, né? Ou estava numa redoma, vivendo, né? Somos crentes, estamos aqui, está tudo certo, Deus está nos protegendo. Não, muito pelo contrário, ele sofria as arduras, dificuldades do Império Romano, as dificuldades das perseguições daqueles dias. Mesmo assim, o apóstolo Paulo diz, não ande ansiosos. O próprio Paulo estava diante da situação, ele estava preso, próximo ao martírio, vivendo já quase a sua sepultura. Então, quando olhamos as circunstâncias e os perigos da vida, muitas vezes olhamos para os problemas e não olhamos para o Deus que rege o universo, que tem tudo em suas mãos, que nada foge ao seu controle, nada acontece se não for da vontade de Deus. E é por isso que o tema da mensagem de hoje é descansando na soberania de Deus em tempos de ansiedade. Nós não podemos olhar para as circunstâncias que estão à nossa volta, nós devemos olhar para Deus. E outra causa da ansiedade, muitas vezes, a ansiedade é um resultado de relacionamentos quebrados. As pessoas sofrem, as pessoas nos fazem sofrer, nós desapontamos as pessoas nos apontamos, e isso cria uma dificuldade, isso gera uma dificuldade no coração do homem. Muitas vezes a pessoa ela carrega um fardo, algo que foi ferido no passado, e ela acaba sendo prisioneira, fica amargurada diante de uma situação que aconteceu por uma pessoa ou qualquer situação familiar, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, ou até mesmo na igreja. E as pessoas carregam essa ferida na alma. E a terceira causa da ansiedade, muitas vezes, é a exagerada preocupação com as coisas materiais. Muitas vezes o homem hoje, ele coloca o material acima do espiritual. As coisas são mais preciosas do que as pessoas. As coisas são mais importantes do que Deus. E é por isso que Deus fala conosco na sua palavra, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas.
É claro que temos que trabalhar, temos que lutar pelo nosso pão de cada dia, sustentar a nossa família, mas o material, meus amados, não deve corromper o nosso coração. E muitas vezes o homem coloca o material acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que o homem está vivendo, atropela as pessoas pelo bem do material, mas a sua alma está vazia. Existe uma lacuna no seu coração. Então essa é a terceira causa da ansiedade. Quais os resultados, meus amados, da ansiedade? A palavra ansiedade no grego significa merinao, que significa ser puxado por diferentes direções. Então, no original, descreve o estado de ansiedade ou preocupação frequentemente no contexto de estar excessivamente preocupado ou incerto das coisas futuras. Então, a ansiedade é isso. A ansiedade, ela traz a ideia de estrangulamento, de sufocamento. É como se a pessoa, ela cortasse o seu oxigênio diante daquilo que ela está vivendo, ela não consegue se controlar e aquilo começa a aflorar, gerando um prejuízo para essa pessoa muito grave. O segundo resultado da ansiedade é que a ansiedade, ela rouba as nossas forças. Uma pessoa normalmente ansiosa, ela antecipa algo que possivelmente não vai acontecer. Então ela sofre antecipadamente por aquilo que não está acontecendo. Isso é algo terrível. Isso é algo muito difícil. E o terceiro resultado da ansiedade é a incapacidade do homem crer que Deus está no controle. Aquilo que Paulo estava dizendo para aquela igreja era isso: olha, eu sei, eu estou preso também em Roma, eu sei das perseguições que a igreja tem sofrido, mas não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós não podemos deixar que a incredulidade entre no nosso coração. A incredulidade é a falta de fé, é não crer na soberania de Deus, é não crer naquilo que Deus pode fazer, que Deus está cuidando, que Deus não perde o controle de nada. Nós perdemos o controle facilmente, mas Deus não perde o controle de nada da nossa vida. Ainda que possamos sofrer adversidades, circunstâncias terríveis nesta vida, Deus não perde o controle de nós. Ele está conduzindo as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. E no verso 6, nós começamos a entender, o remédio para a cura da ansiedade. Diante dos resultados, das condições que foram expostas aqui, então, o remédio para a ansiedade é este: Deus, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e ação de graças apresente os vossos pedidos a Deus. Então, Deus não dá uma ordem, Ele oferece uma solução para os nossos problemas. Ele não apenas ele vê a situação que você está vivendo, mas Ele oferece o remédio para a cura das nossas ansiedades. Ele fala que a ansiedade, para vencer a ansiedade, o antídoto, o remédio eficaz, não está na razão humana, ou na minha força, ou na minha razão, está em viver uma vida de oração a Deus. Então, nós não lidamos com a ansiedade com livros de autoajuda, porque nós sabemos
que a nossa ajuda, ela vem do alto. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa ajuda, ela vem do alto. Nós não precisamos desses livros de autoajuda. A nossa ajuda, ela vem daquele que nos criou. Então, quando a oração prevalece, meus amados, nós cremos que a ansiedade, ela desaparece. Não existe nada excessivamente grande para o poder de Deus. Então Deus fala que Ele tem a cura para as nossas necessidades. Então quando Paulo diz que precisamos adorar a Deus e quando oramos, esta palavra se refere a orarmos, a repetirmos ao Senhor. Então é termos uma vida de intimidade com o Senhor. E muitas vezes quando o homem está ansioso por aquilo que não aconteceu ou sofrendo alguma consequência da sua vida, ele não sabe onde buscar os recursos para curar aquele momento. Mas a palavra diz que Ele é aquele que supre a nossa necessidade. Deus está cuidando de nós. Nós devemos compreender que a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, quando estamos ansiosos por situações desta vida, devemos meditar e, principalmente, nos relacionarmos com nosso Deus em oração. Deus é um Deus que nos relaciona. Paulo diz que podemos apresentar a Ele as nossas necessidades quando oramos. Deus, o próprio Senhor Jesus falou: pedi e dá-se-vos-á, tudo o que pedires em meu nome eu vos farei, nada tendes porque não pedis. Então, o Senhor está mostrando que Ele é um Deus que está atento à necessidade do homem, aquilo que está dentro da sua vontade, não aquilo que está fora da vontade de Deus, né? E muitas vezes a pessoa ora: mas Deus não me ouviu. Mas será que a soberana vontade de Deus é essa? Será que Deus tem isso para a sua vida? E muitas vezes o homem se frustra, né? Porque ele quer que Deus ouça a oração, que é a vontade dele. Mas é a vontade de Deus. E a soberana vontade de Deus prevalece. É por isso que devemos orar sim, devemos clamar sim, devemos pedir sim, mas Senhor, que esteja dentro da Tua vontade na minha vida. Nós devemos agradecer a Deus, né, como o texto diz, em ações de graça. Nós devemos glorificar ao Senhor. Então, Deus derrota os nossos inimigos quando nos voltamos para Ele. O próprio Paulo, já falamos, ele estava preso, vivendo as dificuldades, preso, mas ele ali, naquela prisão, ele glorificava ao Senhor. Não é as circunstâncias da vida que fazem um homem pecar, mas aquele Deus que está em nós, que nos faz homens e mulheres vencedores na sua presença. Então, o profeta Daniel, ele foi vítima, né, de um plano. Tentaram incriminar Daniel, mas ele orou a Deus em súplica, em oração. Daniel ele foi preso na cova dos leões e ele estava em perfeita paz, porque ele sabia o Deus que ele estava crendo. O rei Nabucodonosor, o texto diz que o rei não conseguia dormir, tão aflito que ele estava, mas Daniel, servo do Deus Altíssimo, aquele que orou intensamente, aquele que suplicou a Deus em ação de graças, esse sabia o Deus a qual ele estava crendo. E isso é uma reflexão para nós. Você sabe o Deus que você está orando? Você sabe o Deus, o que Ele está fazendo na sua vida? No verso 7,
ele fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Pela oração e a paz, o nosso coração, ele é ocupado pela presença de Deus. A ansiedade é uma falta de fé, é duvidar das circunstâncias, é antecipar algo que ainda não aconteceu, mas quando nós oramos, nós sabemos que Deus está conosco. A oração, ela aquieta o nosso interior. Muitas vezes o mundo está vivendo grandes tempestades, mas o nosso coração está bem, porque nós confiamos em Deus. Ainda que eu sofra dificuldades, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Então, a palavra fala que Ele nos dá a paz. E qual é a paz, meus amados, que Deus nos dá? Não é a paz de um livro de autoajuda. Não é a paz em saber que o governo A, o B ou C vai assumir. Não. É a paz de Cristo, é a paz divina. A paz, meus amados, que Ele nos dá não é a ausência de problemas. E muitas vezes as pessoas confundem servir a Deus, né, como ausência de problemas. Eu sou servo, eu não terei mais problema. Deus vai me dar vitória em tudo. Engano. Deus prova os seus. Deus permite situações na nossa vida. Permitiu com Paulo, com Pedro, com João, com Tiago, com os apóstolos, com a igreja no passado. Então, a paz que temos, né, não é ausência de problemas. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. É a certeza que nós temos. Esta paz não é produzida por circunstâncias desta vida. Não é porque o dólar baixou que agora estou em paz. Não. A paz que temos é a paz de Deus. É a paz que nos faz descansar na Sua presença. É a paz que nos dá a certeza de que Deus está conosco a todo tempo. Os governos não podem gerar essa paz. A verdadeira paz não é alcançada por pensamento positivo. Eu vou alcançar, né? Não. Tudo é dele. Tudo procede dele, tudo vem dele. A nossa mente está em Deus. A paz não é a ausência de conflitos ou bons sentimentos. Ela procede de Deus porque Ele está no controle de todas as coisas. A paz que Deus nos dá, ela não transcende a humana. A paz do homem é passageira, é limitada, é temporal. E muitas vezes as tempestades estão grandes lá fora, mas no nosso coração existe uma bonança. Porque a paz que Deus nos dá, ela nos faz conviver com a dor, com as lágrimas, com o luto ou até mesmo com a própria morte. Porque a certeza que nós temos de que Ele está conosco. Essa paz que Paulo sentia, mesmo na prisão, caminhando para a morte, ele diz: está na hora da minha partida, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça está guardada. Então a certeza que Paulo tinha, meus amados, é que as circunstâncias, mesmo desfavoráveis, mas para aquela igreja, para Paulo, nada mudou. Ele ia passar pela sua aflição, pelo vale da morte, mas ele sabia: o meu Deus está comigo, louvado seja o nome do Senhor. A paz de Deus é uma sentinela celestial ao nosso redor.
ela fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Essa palavra guardar, meus amados, na língua grega, é um termo militar. É como estar de guarda, em sentinela numa grande cidade. Então isso traz para nós o quê? A paz de Deus é como um exército, é como um sentinela, é como um Deus que nunca dorme. A paz de Deus, ela traz para nós a certeza e a confiança de que ainda que vivemos sofrer consequências, o Deus poderoso está guardando os nossos corações como guarda fiel, o Rei de Israel, o Senhor de Israel. Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída. Então, esse termo que Paulo estava dizendo era esse, Ele guardará o nosso coração. Deus está de prontidão guardando a nossa alma e o nosso coração. Então, a paz, Ele guarda os nossos corações. Ele guarda de quê? De sentimentos errados, pensamentos errados, das nossas emoções ou as nossas razões. Deus está guardando o nosso coração. Os filipenses estavam acostumados, porque eles sempre viam sentinelas romanos montarem a sua guarda naqueles lugares. Então Deus guardará o nosso coração. Ele impedirá que a tortura, a angústia corroa o nosso coração. Porque Deus, Ele é o manancial da vida. Ele é aquele que conduz as nossas vidas. E para concluirmos essa mensagem, meus amados, para concluirmos aquilo que é a meditação para a nossa vida nesta noite, a solução para a ansiedade não está em nós. A solução para a nossa ansiedade não está em nós. Ela está nas mãos do nosso Deus. A promessa é: a paz de Deus é maior do que podemos entender. Ele guardará o nosso coração. E o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O momento que vivemos, estamos findando mais um ano aí. E o conselho para nós, nesta noite, é esse. É descansar na soberana vontade de Deus. É lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E quando nós colocamos o tema da mensagem, descansando na soberania de Deus, o que é soberania de Deus? A soberania de Deus é o seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo da sua vontade, do seu poder. Nada acontece sem a sua permissão. Nada pode impedir os planos de Deus. Então é o momento de meditarmos no nosso coração. Ah, Senhor, foi tão difícil esse ano. As dificuldades foram intensas. Mas não deixe, Senhor, que o meu coração se corrompa com uma incredulidade, com uma falta de fé. Que a paz de Deus ela esteja no meu coração. Que a paz de Deus esteja reinando na minha vida, para que eu possa transpor mais um ano, sabendo que o Deus de Israel guardará a minha entrada e minha saída. Então a soberania de Deus é isto: Ele tem um domínio sobre todas as coisas.
Muitas vezes nós pensamos que nós temos do domínio de nós mesmos. Engano. Você vai até um certo ponto, mas Deus dirige os nossos passos. E diante disso, o nosso desejo nesta noite é: Senhor, não deixa que meu coração fique pesado, angustiado, mas que eu possa descansar em Deus. Nada tenho, Senhor, se não vier de Ti. Nada posso alcançar se não for da Tua vontade. O desejo do meu coração é esse, Senhor, que a soberana vontade de Deus reine no meu coração todos os dias. Era o que Paulo desejava para aquela igreja, e era aquilo que ele tinha alcançado. Não são as circunstâncias que vão mudar os conceitos de Deus, mas Ele reina eternamente, para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E que esta vontade prevaleça no nosso coração, como aqueles irmãos ali da igreja de Filipe. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não deixe o seu coração se corromper, mas entregue a sua vida ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos estar de pé, vamos louvar o Senhor. Está no controle, ainda está. Nada foge à sua vontade, o seu querer. Na palma de suas mãos, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja o controle ainda está na
oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Feche seus olhos.